parábola dos talentos. Então, foi uma parábola que Jesus contou, né? Vamos lá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Ou seja, os 2 duplicaram o que tinha recebido. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outro mais 5 e disse: Ó senhor, me confiou 5 talentos e vejo que ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Ó senhor, me confiou 2 talentos. Veja que eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Por quê? Depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo. Para nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida. Com a mais evidente despreocupação dos seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor trocado, então, pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando-se de si mesmo e as oportunidades para o futuro, então mais difícil e dolorosa. Percebe que, se você troca, se você não aproveita e multiplica o que Deus lhe deu, né, para poder usufruir de prazeres efêmeros, o que vai acontecer? Deus também não vai lhe proporcionar da próxima vez tantas benesses assim, tá? Seguindo. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento só e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso mesmo tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao senhor. Então, o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia pegar esse dinheiro e desconfiar dos banqueiros, para que eu voltasse e recebesse os juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Então, esse talento foi entregue ao que tinha mais. Pois, a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, e até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Então, vocês percebem que, só uma curiosidade aqui, quanto vale um talento, né? O primeiro servo recebeu 5 talentos. Vale mais ou menos 175 quilos de ouro, tá bom? O segundo recebeu 2 talentos, aproximadamente 70 quilos de ouro. E o terceiro, 1 talento, cerca de 35 quilos de ouro. Então, pessoal, interessante que o Senhor ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada servo. Então, ele sabia que aquele que recebeu 1 talento tinha pouca capacidade. Não deu outra, né? Ele, medroso, né, não quis, né, multiplicar o que Deus lhe tinha dado. O que ele fez? Escondeu. Quem recebeu mais, recebeu 5 talentos, conseguiu, então, multiplicar. Por isso que a quem tem mais, mais será dado, porque ele consegue multiplicar. Percebem? Então, vamos lá, vamos comentar segundo a doutrina espírita. No Evangelho por Emmanuel, no comentário ao Evangelho segundo Mateus, que é da coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva, nós temos: quanto mais retivermos
do que somos e temos, em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que, quanto mais dermos do que somos e temos em apoio aos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e expazir a luz que entretece o reino dos céus. Então, pessoal, continuando. No livro Terapia da Paz, Donizete Pinheiro, no trecho Capítulo Luta Interior, nós temos: se estamos na fartura, é para aprendermos a ser caridosos. Amanhã poderemos estar na pobreza, para aprendermos a ser o quê? Humildes. Apesar que mesmo na pobreza tem muita gente que mantém arrogância, não é isso? A gente percebe isso. Não é porque a pessoa é pobre que ela é humilde. Às vezes a pessoa é pobre, mas está lá arrogante, né? Soberba, orgulhosa. É difícil, tem gente que é difícil aprender, mesmo na pobreza. Hoje temos a saúde para trabalhar e estudar. Amanhã poderemos estar doentes. Para quê? Para desenvolver a paciência e a resignação. Você observa que tudo que Deus nos dá tem um propósito, que é levar o espírito. Não de certa maneira, proteger a carne. Não é, de certa maneira, né, proteger a encarnação. E sim, melhorar o espírito, melhorar nossas virtudes. Não é isso? Seguindo. No livro Parábolas e Ensino de Jesus, por Karl Schutel, nós temos o seguinte: ter luz e não fazer iluminar é colocá-la sob o módio. É o mesmo que não ter. Lembra que a parábola da candeia? Se ter luz esconde aquela luz, a luz é para ser iluminada. A luz é para ser utilizada em prol dos outros, do próximo. Se você é mecânico, você pode fazer sua caridade socorrendo as pessoas que estão na beira da estrada. Não é isso? Se você é cozinheiro, você pode fazer sua caridade fazendo o quê? Cozinhando para as pessoas, né? Para janta fraterna, tá certo? Se você é advogado, você pode ajudar como? Pessoas que não podem pagar causa, que estão desorientadas, tá certo? Cada um ajuda naquilo que sabe e naquele dom que Deus lhe deu. Perfeito? Continuando. E aquele que não tem e pensa ter, até o que parece ter lhe será tirado. Né? Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. Isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seu semelhante, mais será dado. A regra aqui é em proveito do seu semelhante, também próprio, claro. Né? Se você tem um dom, você vai usar também em benefício próprio. Mas não esqueça do seu semelhante, tá? Daqueles menos afortunados, daqueles que estão precisando de ajuda. A chama de uma vela não diminui nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas. Ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar sua luz. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. Então, existe uma chama dentro de você, existe uma luz dentro de você, existe um dom que Deus te deu, existe uma habilidade que você tem. Usa essa habilidade em proveito, tá, das pessoas necessitadas. Também, além do seu próprio proveito. Porque se você usa, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mais o Senhor lhe confia. Tá bom? Seguindo. E como temos obrigação de zelar não só por nós, como pelos nossos semelhantes, olha só o que está no livro, né? Temos obrigação de zelar. Não é um favor, não é uma esmola, não é eu vou me sentir superior, não. É nossa obrigação de zelar, é nosso dever por nós, por nossos familiares e por nossos semelhantes, de modo geral. Incorremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que fizemos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. É isso? Então, à medida que quanto mais você é generoso,
mais você recebe. Aí tem, né, a modinha de hoje, né, que é joga para o universo, não é isso? Que é, se eu ajudar, o universo vai me retribuir. Nada mais é do que Jesus já ensinava, tá? Se uma oitava, não podemos contar com 1 quilo em restituição. E se nada damos, o que havemos de receber? Não é isso? Se você é uma pessoa egoísta, só pensa no seu umbigo, insaciável, que vive em escassez permanente, o que você vai receber? Cada vez menos, tá? A luz não pode permanecer sob o módio, nem debaixo da cama, né? A candeia, embora matéria inerte, nos ensina que devemos fazer para que a palavra de Cristo permaneça em nós. Possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Perfeito? No próximo livro, O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos a questão 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Olha só, aquele que tem, né, será concedido em abundância. Por quê? A pessoa recebeu dinheiro, né, é um empresário de sucesso, mas ela ajuda muita gente, não só empregando pessoas, mas praticando caridade. Então, o universo, Deus, ajuda cada vez mais. Por quê? Porque essa pessoa sabe utilizar os recursos recebidos. Não é isso? Então, cada vez mais, essa pessoa recebe do universo, recebe de Deus, tá? Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos, em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados. Aqui um parêntese, a caridade que a gente está comentando aqui não é só a caridade de assistência, de assistencialismo, como eu disse até agora, né? Mas existem outras formas de caridade. Por exemplo, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se você é benevolente com todos, se você pratica o bem, né? Se você tenta ajudar todo mundo, se você é benevolente com todos, isso também é uma caridade. Se você é indulgente com as falhas alheias, o que é indulgência? É relevar, é não ficar de cri-cri, não ficar julgando, criticando as falhas alheias, né? Fazer uma vista grossa, perdoar, não é isso? A pessoa errou, ok, está na fase dela de aprender, está no aprendizado, isso é ser indulgente. E o perdão é quando alguém, de fato, te ofender, te machucar, né? E aí você o perdoa para poder, então, praticar mais essa caridade, tá bom? Então, tem a caridade moral, que é essa, benevolência, indulgência e perdão. Tem a caridade também de assistencialista, né? Assistencialismo, que é quando você utiliza o seu dom para poder ajudar as outras pessoas, tá bom? Seguindo. Porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo. Olha que bonito. Horizontes infinitos. Porque como você soube aproveitar o que Deus lhe deu, né, você usou de maneira proveitosa em prol do próximo, infinitas possibilidades se abrirão para você, tá? Para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida. Com mais evidente despreocupação dos seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado, então, pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para um futuro, então, mais difíceis e mais dolorosos. Tá bom? Pessoal, essa é a mensagem de hoje. Tá? Esse é o recado de hoje. Por isso que a gente precisa entender que quem mais, né? Aquele que tem se dará e terá em abundância. Então, quando você tem
e utiliza isso em prol do próximo, mais você recebe, porque você terá isso em abundância. Você vai abundar, né? Transbordar. A palavra abundar vem disso, transbordar, né? Você se beneficia com o que está recebendo, mas transborda para o próximo. Mas aqueles que não têm, até aquilo que tem lhe será tirado. Perfeito? Então a gente tem que estar atento a isso, porque a gente precisa usar os nossos dons, a nossa habilidade. Às vezes, a habilidade é de conversar. Hoje, grande parte do problema da sociedade, se não, até da humanidade, são problemas mentais. Então, quando você para, às vezes, não tenho nada para oferecer, não sei cozinhar, não sou mecânico, não sou advogado, não sou nada, não tenho nenhuma habilidade específica. Você sabe ouvir? Você sabe conversar, ouvir as angústias das pessoas? Às vezes, se colocar para ouvir, você evita aí alguns problemas, né? Alguns transtornos que a pessoa pode, evitaria que ela fizesse caso ninguém a desse ouvidos. Então, o simples ouvir já é uma caridade, é o seu tempo, é a sua disposição, é a sua animosidade colocado ali em prol do próximo. Então, ouvir as pessoas, ser carinhoso com as pessoas, ser benevolente, ser indulgente com as pessoas, é uma caridade, tá bom? A caridade não é só assistencialismo. A quem mais tem, a mais será dado. É isso? A quem mais tem, mais será dado.